Muito contente com isso. Mateus capítulo 6, todos os visitantes sejam muito bem-vindos mesmo. Versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. O texto diz a seguinte coisa: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro. Na minha tradução diz a seguinte coisa: mas buscai, pois, em primeiro lugar. A minha tem essa palavra lugar. Mas buscai, pois, em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só esse versículo bíblico para a ministração nesta noite. Eu quero falar sobre o princípio do primeiro. Diga o princípio do primeiro. Diga um pouquinho mais bonito. Diga o princípio do primeiro. Vocês já sabem que se vocês não falarem bonito, eu vou pedir para vocês repetir, não é? Então falem bonito já na primeira vez, para não precisar repetir. Tá bom? Vamos ensaiar de novo? Diga o princípio do primeiro. O princípio do primeiro. Eu fiquei pensando sobre esse assunto essa semana. E vem esse texto falando sobre esse princípio. O princípio do primeiro. Há determinados princípios na nossa vida que a gente sabe que precisa obedecer esses princípios para ter sucesso. A gente sabe que se quebrar determinados princípios, as coisas não vão funcionar muito bem na nossa vida. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eu preciso seguir determinados princípios. Quando eu, de alguma forma, quebro esses princípios, eu termino sofrendo alguma consequência, eu termino indo mal em alguma coisa. Você sabe que para você, por exemplo, ter uma família, construir uma família saudável, você vai precisar seguir alguns princípios. Você sabe, para você ser um bom pai, você vai precisar seguir alguns princípios. Para você ser um bom filho, você vai precisar seguir uns princípios. Ou seja, se você quiser ser um bom empregado, você vai ter que seguir alguns princípios. Se você quiser ser um bom crente, você sabe que você vai ter que seguir alguns princípios. Princípios são fundamentais na nossa vida. Princípios são essenciais para nós. Princípios norteiam a nossa vida, sim ou não? Princípios norteiam a nossa vida, direciona a nossa vida. Nós somos dirigidos por princípios. Você é dirigido por princípio, querendo ou não. Então diga comigo, nós, mais bonito, diga nós, somos dirigidos por princípios. Então nós somos dirigidos por princípios. Princípios fazem parte da nossa vida, da nossa história, da nossa cultura. Ou seja, princípios fazem parte do nosso cotidiano. Então, princípios é para serem obedecidos. Diga, princípios precisam ser obedecidos. Não pode quebrar esses princípios se você quer ter sucesso. Você não pode simplesmente desconsiderar esses princípios se você quer ter sucesso. Eu imagino que eu estou falando para um monte de gente que quer ter sucesso. Eu imagino que eu estou falando para uma grande congregação que quer ter sucesso na sua vida. Aqui cada um quer ter sucesso na sua área. Aqui cada um quer ter sucesso diante de Deus, sim ou não? Quem quer ter sucesso diante de Deus? Vai ficar mais bonito ainda. Quem quer ter sucesso diante de Deus, dá uma salva de palmas. Eu sei disso.
Estou consciente disso. Eu estou consciente, por exemplo, que a sua vida podia ser, um pouco atrás, antes de você resolver seguir a Jesus, talvez um caos. Talvez você estava perdido, desorientado, você estava, sem chão, sem rumo. Até o dia em que você se encontrou com Jesus, até o dia em que você foi a Jesus e entregou sua vida para Ele. E aí Jesus começou a dar direção para você. E aí a sua vida começou a mudar. Aí as coisas começaram a dar certo para você. Por quê? Porque você começou agora a andar debaixo de alguns princípios espirituais. E quando você anda debaixo de princípios espirituais, então Deus também se compromete com você. E eu quero falar hoje sobre o princípio do primeiro. Nós temos vários princípios para ter sucesso. Nós temos, por exemplo, se você está aí muito pesado, se você está carregando um fardo muito forte, muito grande, impossível de você carregar, você não está mais conseguindo, nós temos um princípio. A Bíblia diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele está dizendo o seguinte, qual é o princípio para quem está sobrecarregado? Lança diante dele o seu fardo. Quer ser aliviado? Vai para Jesus e se lança diante dele. Mas eu quero aqui trabalhar sobre esse princípio do primeiro. Eu me volto para um texto que Jesus diz a seguinte coisa: olha, que o vosso falar seja sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Agora, por que Jesus era capaz de dizer isso tão tranquilamente? Porque Jesus era capaz de dizer assim, sim, ou não, não, a uma coisa e a outra. Por quê? Porque Jesus entendia qual era a prioridade de Deus na sua vida. Ou ele sabia que Deus era a prioridade na sua vida. Então para ele era muito fácil dizer sim, e para ele também era muito fácil dizer não, porque ele sabia o que era a prioridade de Deus na sua vida. Deus era prioridade para ele em todas as coisas, Deus era prioridade para ele em todas as decisões. Então era fácil, quando vinha alguma coisa que ele sabia e precisava dizer não, então ele dizia não facilmente, porque ele dizia não para aquilo que não era a vontade de Deus. Mas ele também dizia sim facilmente. E ele dizia sim facilmente quando ele entendia e sabia que aquilo representava a boa vontade de Deus na vida dele. Nós não precisamos ficar nos talvez. Nós não precisamos ficar nas dúvidas. Nós não precisamos ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós podemos ter um sim, sim, e nós também podemos ter um não, não, desde que nós entendamos qual é a prioridade de Deus na nossa vida. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para os meus projetos? Qual é a vontade de Deus diante dos meus desafios? Se eu sei, então eu posso dizer sim. Eu sei que isso é projeto de Deus para mim. Eu digo sim. Alguém vem me oferecer alguma coisa que automaticamente eu sei que isso não é da vontade de Deus e, pelo contrário, vai até me afastar mais da presença de Deus. Então eu digo não. Você bebia, veio a Jesus, era um viciado, talvez na bebida, ou então no cigarro, ou em outras coisas. Mas agora vem a proposta de novo do diabo para você. E você vai dizer o quê? Não. Porque eu entendi qual é a perfeita vontade de Deus para mim. Eu entendi qual é a prioridade de Deus na minha vida. Então facilmente eu posso dizer sim ou não para algumas coisas. A Bíblia diz que o que passa de sim, sim ou não, não é de procedência maligna. Ou seja, se você entendeu que Deus é prioridade na sua vida,
se você entende as prioridades de Deus na sua vida, então você fica tranquilo. Exemplo, esse texto, no seu contexto, fala pelo menos de 3 coisas. Deixa eu explicar. Esse texto, no seu contexto, deixa eu explicar bem o que é isso. Ou seja, se você analisar qual é a procedência do texto que ele quer dizer, ele diz a seguinte coisa, presta atenção. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. No contexto desse texto, ele fala de 3 coisas: comer, beber e o quê? E vestir. Aí, baseado no texto e no contexto, eu posso até fazer uma pergunta para você. Você que já ouviu falar de Jesus, já leu a história, você que já leu a Bíblia, já tem muito tempo de conhecimento da palavra, você já viu em algum momento, em alguma situação, alguma preocupação de Jesus quanto a isso? Nunca Jesus se preocupou demasiadamente com isso. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Deus daria para ele tudo isso. E o princípio era simples. Eu sei que Deus vai me dar tudo que eu preciso, porque eu ando pelo princípio de colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Jesus andava por esse princípio, o princípio do primeiro. Você não vai ver Jesus em momento nenhum preocupado. Você não vai ver em momento nenhum Jesus aflito, preocupado, o que nós vamos comer. Em algumas situações os discípulos ficaram apavorados. Multidões seguindo Jesus, e aquela preocupação deles, porque a hora ia avançando, e uma multidão enorme, grande demais, e agora eles chegam e dizem, mas para aí, é uma grande multidão, e agora chega a hora da comida, da alimentação, o que nós vamos dar para esse povo de comer? Preocupação enorme. Jesus, num desses momentos, onde os discípulos ficaram preocupados, Jesus falou para eles, olha, vamos dar comida para eles nós mesmos. E eles falaram, mas aonde nós vamos achar tanta comida para dar alimento para esse povo? A multidão é tão grande, mesmo que nós fôssemos à cidade e fizéssemos, né, uma grande compra, ainda aí seria insuficiente para alimentar todo esse povo de uma vez só, porque nós não temos caixa suficiente. Jesus pega e pergunta assim, tem alguém aí tem alguma coisa? E aí vem alguém que traz 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, abençoa e manda os discípulos falarem para a multidão sentarem. Eles sentam e os discípulos então começam a servir pela ordem de Jesus. A Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixe. Você sabe por que Jesus não estava preocupado? Jesus não estava preocupado porque ele estava colocando Deus em primeiro. E ele sabia que Deus iria suprir toda a sua necessidade de alimento. Qual é a nossa principal preocupação hoje? O que nós vamos comer? Ah, não, se eu não for trabalhar, se eu não me desgastar, gastando tantas horas, trabalhando, me matando, não vai ter comida em casa. Olha, se você buscar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você seguir esse princípio, a Bíblia diz que não vai faltar alimento para você. Que nós vamos vestir, e aquela preocupação absurda, louca, de encontrar alguma coisa, um trabalho para encontrar algum jeito de adquirir roupas e de preferência da moda, e você fica desesperado. A Bíblia diz, se você confia no Senhor, você não vai precisar, porque Deus vai vestir você. Qual é o princípio? O princípio do primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Jesus sabia buscar a presença do Pai, ele sabia, ele se permitia ir à presença de Deus.
Você já percebeu que às vezes nós somos empurrados em 1000 direções? Você já percebeu que às vezes nossos, parece que dizem, eu não tenho certeza disso, mas dizem que preocupação excessiva até chega a embranquecer os cabelos. Alguns dizem que preocupação excessiva faz cair os cabelos. Eu não sei se isso é verdade, mas quantos estão com os cabelos caindo? Quantos estão ficando com os cabelos brancos fora do tempo? Às vezes eu penso que isso é verdade, porque eu vejo, por exemplo, alguns presidentes, eu gosto muito de olhar isso. O Lula, quando assumiu, o cabelo dele era pretinho, não sei se era pintado. Não, acho que não, porque pouco tempo depois, nossa, cabelo branco para tudo que é lado. Pouco tempo. Mas não quero parar para saber se esse princípio é verdade ou não. O que eu quero dizer é que muitas vezes você se permite ser empurrado em 1000 direções diferentes. E o pior, sabe o que é? É perceber que isso não muda nada em nossa vida. O que muda na sua vida é você ser levado para 1000 direções diferentes. Não muda nada. Muito pelo contrário. Às vezes, o que causa? Preocupação. O que causa? Estresse. Você sendo empurrado para 1000 direções, sabe o que acontece? Esgotamento físico. Diga esgotamento. Tantos estão esgotados. Chegam na igreja esgotados. Muitos estão esgotados fisicamente, sendo empurrados a 1000 direções. Alguns estão tão cansados que, quando chega a hora de colocar Deus em primeiro, buscar Deus em primeiro, dizem: eu não tenho condições, eu estou cansado demais. Sim ou não? Trazemos alguns desafios para a igreja. Oração todos os dias, 6 horas da manhã, das 6 às 7. Eu vejo alguns argumentos: pastor, eu não posso, porque eu estou trabalhando de tal hora a tal hora. E qual é a campanha? Deus em primeiro. Nós não buscamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, só para você ser sincero comigo. Me diz uma coisa: quando você acorda, o que você faz primeiro? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Pastor, eu vou orar. Bonito se fosse assim. Porque você estaria colocando Deus em primeiro lugar no seu dia. Mas geralmente isso não acontece. A primeira preocupação é: relógio já desperta, faltando 10 minutos para você sair. Corre lá. Roupa. Atrasado, cadê a chave do carro? Oh, está atrasado, vamos embora, vai embora. Sim ou não? Sendo empurrado por 1000 direções, não faz nada. Esgotamento físico. Chega no domingo, está aí cansado. Alguns chegam e reclamam porque: olha, veja só, pastor, você está exigindo demais da gente. Está pedindo demais da gente. 6 horas todo dia oração, e quando é no domingo, hoje teve reunião 7 horas da manhã. 7 horas da manhã reunião. Nós estamos tentando levar a igreja a entender que Deus é primeiro nesse lugar. A nossa prioridade absoluta é Deus. O nosso objetivo absoluto é tocar no coração de Deus. Qual é a nossa prioridade? Adorar a Deus. Então, meu querido, chega de ser empurrado em 1000 direções diferentes, porque isso não muda nada, não acrescenta nada, não acrescenta nada na sua vida, só esgotamento. Aliás, acrescenta. Se você já está cansado, fica mais cansado ainda. Se você está esgotado, fica mais esgotado ainda.
Se você está estressado, fica mais estressado ainda. Se tiver que acrescentar, só acrescenta isso: cansaço, esgotamento, estresse. Não consegue nem pensar direito. E alguns nem manter os olhos abertos. Pastor, passada a hora da pregação aqui, se ele começar a pregar muito, demorar aí uma hora e alguma coisa, alguns já estão cochilando. A minha sogra é um barato. Chega na igreja, 10 minutos depois ela está. Minha mulher não puxou para ela não, graças a Deus. Né, meu amor? Não nessa questão. Atenta. Tá, Deus em primeiro. Irmãos, razões para colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro, porque o primeiro lugar é a chave para saber o que ocupa lugar no teu coração. Deixa eu falar. Razões para colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro, porque o primeiro lugar é a chave para saber o que está em nosso coração. Porque nós precisamos andar pelo princípio do primeiro. Porque eu vou conhecer o que é prioridade para você, baseado no que está no teu coração. O que é primeiro para você ocupa o maior espaço. O que é primeiro para você ocupa a maior parte do teu tempo. O que é primeiro para você ocupa a maior parte das coisas que você pensa. Ou seja, você gasta mais tempo pensando naquilo. O que é primeiro para você determina o que está no teu coração. E o que Jesus Cristo está falando é o seguinte: Ele está falando que o que estava no coração dele, em primeiro lugar, era Deus. Era o Pai. Não era comida, não era bebida, também não era vestimenta. E o que é interessante é o que ele diz: se você coloca Deus em primeiro, Ele vai dar essas 3 coisas para você, e vai dar muito mais. Talvez você não acredita nisso, porque apesar de falar que acredita, porque se você de verdade acreditasse, você não ia ser lançado aí a 1000 direções e ia deixar as coisas de Deus em último. Mas geralmente as coisas de Deus não tomam o primeiro na sua vida. Geralmente, e eu digo geralmente, ocupa, mas não ocupa o primeiro lugar. Nós até falamos que ele ocupa. E nós temos a falsa sensação de que ele ocupa o primeiro lugar, porque nós estamos sendo crentes dominicais. Ou seja, todo domingo nós estamos na igreja. Achamos que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E isso não é uma verdade. Se Deus ocupa o primeiro na minha vida, o primeiro lugar, então todos os dias Deus é minha prioridade. Todos os dias Ele é o meu alimento. Todos os dias Ele é a minha essência. Todos os dias Ele ocupa a maior parte do meu pensamento. Todos os dias eu vou de alguma forma me preocupar em estar fazendo sua vontade. Todos os dias eu vou estar ligado no que Ele gosta. Porque Ele ocupa o primeiro na minha vida. E se Ele ocupa o primeiro, Ele ocupa o meu coração. Ele está residindo aqui. Então, peraí, qual é o princípio do primeiro? Por que ele ensinou esse princípio? Por que ele falou sobre esse princípio do primeiro lugar pertencendo a Deus? Porque ele está dizendo, porque aquilo que ocupa o primeiro
também ocupa o teu coração, ou está dentro do teu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Se está cheio de Deus, vai falar de quê? Vai falar de Deus. Diga de Deus. Por que é mais fácil falar dos santos do que falar de Jesus? Por que é mais fácil falar do Corinthians do que falar de Jesus? Por que é mais fácil falar do Atlético do que falar de Jesus? Por que é mais fácil falar do Curitiba do que falar de Jesus? Em outras palavras, por que é mais fácil falar do futebol do que falar de Jesus? Por que é mais fácil falar dos outros do que falar de Jesus? Por que é mais fácil falar de dinheiro? Por que é mais fácil falar de trabalho? Por que é mais fácil falar de investimento? Mulher, quando senta junto para conversar, você viu aí a última moda das pinturas das unhas que estão aí? Olha, marmorizada, agora perolada. Opa, parece até que eu entendo do negócio, né? Não é pintada, tá? É que eu vejo minha mulher. Opa, você viu aquilo lá, olha aquela roupa. Aqui. E aí, pá, é moda, é cabelo, é isso, é aquilo, é veste, é comida, é isso, é aquilo outro. Por que pouco falam de Deus? Porque às vezes Deus não está em primeiro. Quando Deus é primeiro, Ele ocupa o primeiro no nosso coração. É aquilo que nós vamos usar como linguagem, é aquilo que nós vamos usar como alimento, é aquilo que nós vamos querer beber. Ele diz: vinde a mim todos vós, né, que tem sede, venha a mim e beba. Ele diz isso. Nós vamos nos preocupar em estar fazendo dele o número 1 na nossa vida. Eu coloquei aqui: Deus quer ser o número 1 na nossa vida. Quando isso não acontece, as coisas não correrão bem para você. Deus quer ser o número 1 na sua vida. Quando isso não acontece, as coisas não correrão bem para você. Ontem nós estamos compartilhando com um casal, estamos compartilhando e falando algumas coisas sobre agora eu comecei a buscar a presença de Deus. Olha, comecei a colocar minha vida na presença de Deus. As coisas pareceram, agora as coisas estão entrando no rumo, as coisas estão começando a dar certo. Antes estavam emaranhadas, antes as coisas não funcionavam, antes as coisas não estavam dando certo, mas desde agora Deus começou a dar rumo, a dar direção. É isso que acontece quando a gente coloca Deus em primeiro. As coisas começam a funcionar na nossa vida. É o princípio. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Reino de Deus em primeiro. Segundo, por que eu devo colocar em primeiro o reino de Deus? Porque o primeiro é uma posição de honra. Diga sim. Opa, vou repetir. Diga sim. O primeiro é uma posição de honra. Diga comigo bem bonito: o primeiro. Mais bonito ainda: o primeiro é uma posição de honra. Diz para quem está do teu lado: o primeiro é uma posição de honra. Primeiro é uma posição de honra. É simples esse negócio. Ninguém gosta de ser vice. Porque vice fica sempre na sombra do primeiro. O vice só ocupa o lugar quando o primeiro não está presente. O primeiro é uma posição de honra. Interessante esse princípio, interessante esse negócio. Por que ele quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida?
Porque se Ele é o primeiro em nós, se Ele é o primeiro em nossa vida, nós estaremos honrando o seu nome. Agora, se Ele não é o primeiro, eu não o honro como Ele merece ser honrado. Se Ele não é primeiro, eu não honro. Agora eu pergunto, você tem honrado a Deus? Sim, eu quero perguntar, Ele tem sido o primeiro? Nós lemos, e eu até mencionei, falei que nós iríamos voltar a esse texto. Provérbios não é para falar sobre oferta, mas o texto de Provérbios 3, 9, que nós lemos, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com o quê? As primícias de toda a tua. Presta atenção aqui, tem honra ao Senhor. E aí, o texto diz que você precisa dar honra ao Senhor com teus bens. E aí ele diz primícias. Primícias é primeiro. Deus gosta das primeiras coisas. Deus gosta daquilo que você oferece a Ele com verdadeira honra. Que você realmente coloque Ele em primeiro na sua vida, meu querido. Porque isso é honrar a Deus. Se você quer honrar a Deus, se você quer honrar a Deus, diz para quem está do lado, se você quiser honrar a Deus, coloca Deus em primeiro na sua vida. Se você quiser honrar a Deus, Ele precisa ser colocado em primeiro. Ele não pode ficar em segundo plano. Ele não pode vir depois. Se você quiser honrar a Deus, Deus não pode vir depois. Ele não pode vir depois do namorado. Ele não pode vir depois da noiva. Ele não pode vir depois do marido. Ele não pode vir depois da esposa. Ele não pode vir depois do filho. Ele não pode vir depois do trabalho. Eu vou fazer tudo se der. Eu vou fazer essas coisas espirituais. Eu vou cumprir com todas as minhas obrigações seculares. Se sobrar tempo, aí eu vou gastar aí uns 10, 15 minutos orando. Mas não sobra tempo para mim orar. Já viu isso? Pergunta para quem está do lado, já ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Eu não oro porque eu não tenho tempo. Não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não vou à igreja porque eu não tenho tempo. Eu não vou à célula porque eu não tenho tempo. Eu não vou a isso porque... Aí tudo que envolve igreja, tudo que envolve Deus, tudo que envolve coisas espirituais, só se der tempo depois do secular. Geralmente é assim. E quando você questiona alguém, quando eu vou e chego a uma das minhas ovelhas e pergunto, por que você não veio? Não tive tempo. Por que você não veio? Estava cansado, acordo muito cedo. Geralmente usamos essas perguntas, esses questionamentos. Gente, eu estou ministrando essa palavra porque nós estamos num processo de honrar a Deus acima de qualquer coisa nesse lugar. Nós estamos de verdade buscando a presença de Deus, estamos querendo levar a igreja a entender o processo de colocar Deus em primeiro, de dar honra a Deus de verdade, não com
apenas discurso, mas de verdade. Razões para colocar o Senhor em primeiro. Terceiro lugar, porque tudo que colocamos como primeiro tem o comando. Tudo que eu coloco em primeiro tem o comando. E é simples. É simples essa verdade. Se você coloca sua esposa em primeiro lugar, exemplo, acima de Deus, e ele começa a limitar você para fazer as coisas, vamos chamar coisas de Deus, e ele proíbe você, você começa a dizer, não, não posso, porque meu marido não deixa. A mulher o homem da mesma forma, eu não posso porque minha mulher não deixa. O filho, eu não posso porque meu pai não deixa. Quem comanda você? Quem é o seu dono? Aí alguns que são muito orgulhosos, dizem assim, ninguém. Os orgulhosos vão dizer, não, ninguém é meu dono. Eu sou autossuficiente, eu comando a minha vida, eu faço tudo que eu quero, meu marido não manda em mim, minha mulher não manda em mim, meu pai não manda em mim. Não é verdade, você pode até se enganar. Mas o comando do seu coração, a quem pertence? Eu posso dizer para você seguramente que o comando do seu coração precisa pertencer a Deus. Vocês estão entendendo? O lugar do seu coração precisa ser ocupado por Deus, o primeiro, na verdade. Por que nós precisamos colocar Deus em primeiro? Porque nós sempre colocamos em primeiro lugar aquele que mais tememos, mais respeitamos. Exemplo. Entrei numa furada. Seguinte, gastei mais do que eu podia gastar no mês. E aí fui a alguns irmãos. E aí eu falei a seguinte coisa. Rapaz, me empresta duzentão aí, eu preciso pagar umas contas. Ele, pai, me emprestou duzentão. Valnir, né, Valnir? Emprestou duzentão semana passada. Supriu minha necessidade. Nossa, que coisa boa. E aí eu vou pro João Carlos, me arruma duzentão aí, porque eu assumi uma dívida essa semana também e tal. E aí já peguei duzentão lá e tomei duzentão aqui. Aí o que acontece? Semana seguinte eu sou obrigado a pagar a conta, só que eu tenho só 200, eu devo? Olha o raciocínio. Para aí. Eu acho que eu vou pagar o Valnir. Porque se eu não pagar e eu precisar dele de novo, ele não vai emprestar. Outra coisa, o cara é granudo. O cara tem no caixa. E com certeza eu vou precisar desse garoto. Não vou pagar o João Carlos não. Por quê? Meu genro. Sobrou. Tá tudo em casa aqui o negócio. Para aí. Não vou pagar, cara. Eu vou pagar, mas já perder de vista. Eu acho que a possibilidade dele precisar de mim é mais do que eu preciso dele. Então, vou fazer isso. Vou pagar o Valnir. Por que eu resolvi pagar o Valnir? Porque eu temo e respeito mais. Sim ou não? Por que eu devo colocar Deus em primeiro? Porque quem eu temo e respeito mais
sempre vai ocupar o primeiro lugar. E aí a pergunta é: a quem você teme mais? Quem você respeita mais? A Bíblia diz o seguinte: olha, vocês não devem temer o homem. Antes vocês precisam temer a Deus, que pode fazer perecer você no inferno. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: você precisa temer mais a quem? Se você tem alguma dívida para pagar, pague primeiro para, diga Deus. Se acerte primeiro com Deus. Por que que às vezes você quer se acertar com um monte de gente antes de se acertar com Deus? Tem gente que acha que antes de chegar a Deus, precisa romper com um monte de coisa antes. E Deus está dizendo: não, vem, se acerta primeiro comigo. Depois você vai rompendo com essas outras coisas. Porque se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Porque se você morrer desse jeito, você está condenado. Porque se você morrer desse jeito, você não tem salvação. Então, se você teme a mim, se você honra a mim, se você respeita mais a mim, então vem a mim e honra a mim. É isso que ele diz. Princípio do primeiro. Deus quer ocupar o primeiro, meu querido. Por que que eu devo colocar Deus em primeiro? Porque a primeira porção é a porção redentiva. Diga comigo, por quê? A primeira porção é a porção redentiva. Deixa eu explicar isso. Romanos 11, versículo 16. Você vai ver projetado aqui, mas eu quero compartilhar com você isso. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Olha aqui. Se as primícias são santas, olha o que foi que falamos. Porque o primeiro é a porção redentiva. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira. E nós somos como que galhos enxertados na videira. Jesus é as primícias. Vamos entender. Jesus é o dízimo de tudo. É o primeiro de Deus na nossa vida, vamos dizer assim. Jesus é o primeiro. Jesus é a primícia de Deus. E o texto diz que Jesus é santo. E se Jesus é santo como primeiro, também nós como igreja, a massa vai ser. Se a raiz é santa, nós os ramos também seremos santos. Então, o princípio do primeiro, a primeira porção é a porção redentiva. Vamos trazer para o nosso campo, aqui. Eu posso dizer para você o seguinte: se você busca o reino de Deus, se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, se você de verdade serve ao Senhor, se Ele é primeiro em tudo na sua vida, quer saber? Impossível você não ser redimido, impossível você não ser salvo, impossível você não ir para o céu, porque o primeiro é a porção redentiva. Se você coloca dele em primeiro lugar na sua vida, a redenção é certa para você. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida,
A salvação é uma certeza na sua vida. Se você coloca Deus em primeiro, o céu vai ser o seu lugar na eternidade. Porque primeiro é uma porção redentiva. Eu espero que você esteja entendendo. Mas a redenção, a sua redenção, virá quando Jesus for o primeiro na sua vida. A sua salvação virá quando Jesus for primeiro no seu coração. A sua salvação virá quando você de verdade for orar a Jesus. Exemplo, Adão pecou e todos pecaram. Porque ele foi o primeiro. Numa que nós podemos chamar de velha aliança. Agora a Bíblia diz que Jesus é o primeiro, aquilo que nós podemos chamar de nova aliança. Pelo Adão entrou o pecado no mundo, por Jesus Cristo entrou a salvação. Ele é as primícias de Deus. Você sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez quando o homem pecou? Deus diz: eu vou enviar alguém nascido de semente de mulher para esmagar a cabeça do diabo, esmagar a cabeça dessa serpente. Desde antes, Deus já tinha prometido Jesus como primícias, como primeiro para a redenção do homem. Lá desde o princípio, quando ele pecou, no primeiro dia que ele pecou, Deus disse: só há a solução para o pecado, e a solução para o pecado é meu filho, e eu vou enviá-lo. Ele vai ser o primeiro a trazer a redenção, as primícias da redenção. Então o primeiro é a porção redentiva. Em último lugar, porque o primeiro exige fé. Romanos 14, versículo 23. Diga: porque o primeiro. Não, diga mais bonito. Quando eu pedir, você já sabe. Porque o primeiro exige fé. Agora diz para quem está ao teu lado: o primeiro exige fé. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé, o texto diz, é pecado. Até aquilo que você come, se você tem dúvida se está glorificando a Deus, você peca. Aquilo que você bebe, se você tem dúvida que está glorificando a Deus, você peca. Se no que você veste, você tem dúvida que está glorificando a Deus, você peca. Mulheres, prestem muita atenção nisso. Porque até as roupas que vocês vestem, se vocês tiverem dúvida se estão glorificando a Deus através dessas vestimentas, vocês pecam. O primeiro exige fé, e Jesus foi o primeiro. Exemplo: você precisa de fé para colocar Deus em primeiro lugar. Como que você vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida se não for pela fé? Aliás, eu acho que é uma grande decisão de fé, porque você está colocando Deus acima da sua família. Então, para aí, precisa de uma grande atitude de fé. Você está colocando Deus acima do seu trabalho. O que você está fazendo? Poxa, trabalho é o meu sustento aqui nessa vida. Mas aí você diz: não, mas Deus é prioridade na minha vida. Então você coloca Deus em primeiro lugar. Quer saber de uma coisa? É uma grande decisão de fé, sim ou não? Então, o princípio do primeiro também é um princípio de fé, exige fé.
Colocar Deus em primeiro é um grande desafio na vida de alguém. Colocar Deus em primeiro é um grande desafio. Agora, quando você coloca Deus em primeiro, porque Ele entende e sabe que isso é um grande desafio, Ele vai abençoar você, meu querido. Vai andar com você e vai ajudar você e vai dar a você tudo aquilo que você precisa, porque Ele sabe que isso é um grande desafio. Conheço muita gente que teve atitude de fé e que foi de verdade muito abençoado por Deus, porque teve a fé de colocar Deus em primeiro lugar acima de qualquer coisa. Eu queria que seus primeiros momentos fossem na presença de Deus. Eu queria. Quando você acorda, eu queria que a primeira coisa que você fizesse fosse dirigir uma oração para Deus. Deus, olha, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor me deu uma noite. Em paz eu me deitei, eu dormi, e agora eu acordei, porque o Senhor me fez descansar em segurança. Mas Deus, eu coloco o restante desse dia, porque esse dia traz um grande desafio para mim. E eu quero durante todo esse dia, diante dos desafios, colocar o Senhor em primeiro na minha vida. Eu queria que seus primeiros momentos do dia fosse de buscar a Deus em primeiro. Que você tivesse momentos na presença de Deus. Eu queria que as suas primeiras ofertas fossem para Deus. Quando você chega e reconhece, Deus, eu sei que o Senhor que tem me abençoado, o Senhor que tem me abençoado com esse trabalho, o Senhor que tem me abençoado com essa empresa, o Senhor que tem me abençoado com tudo isso, que agora eu posso ter. Então eu quero honrar o Senhor com essas ofertas, eu quero honrar o Senhor com essas primícias. Senhor, eu quero que essa primeira oferta seja para o Senhor. Eu posso perguntar a você, posso me atrever a isso? O que ocupa lugar hoje em seu coração como primeiro? Você pode avaliar isso? Você pode responder: Deus está em primeiro lugar na sua vida? Sinceramente, de verdade, você veio a esse lugar nesta noite, casa dele, lugar de adoração ao seu nome, lugar onde ele deve ser honrado, e hoje ele me usa nesta noite para trazer uma palavra ao seu coração e dizer: eu quero o primeiro lugar em seu coração. E aí vem uma pergunta ousada para você: você está pronto a colocar Deus em primeiro? Está pronto para honrar a Deus? É Ele que você mais teme? É Ele mesmo que você mais respeita? Eu posso perguntar isso para você? É Ele mesmo que você mais honra? É Ele mesmo que você mais respeita? É Ele mesmo que você mais teme? O que você vai fazer para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou o que você está pronto a fazer para colocar Deus em primeiro? Talvez você veio aqui e agora o desafio de colocar Deus em primeiro na sua vida agora, nesse momento que vem como desafio para você, você começa a vagar a 1000 direções e começa até a visualizar coisas que você realmente não tem colocado Deus em primeiro. E o desafio, sabe para quem é o desafio? É para você que está visitando hoje a primeira vez. Sabe para quem é o desafio? Para você que já veio outras vezes. Sabe para quem é o desafio? Para você que já está aqui desde quando nós começamos esse trabalho. De verdade, Deus é primeiro na sua vida? Tem realmente honrado mais a Deus na sua vida? Ou você tem alguma dificuldade que não tem colocado Ele como primeiro lugar? Existe uma palavra em Nihongo, eu acho tão bonito, que fala Ichiban. Primeiro. Ichiban.
Deus tem sido Itibã para você. Deus tem sido primeiro para você. Se Jesus voltasse agora, meu Deus. Se o primeiro é o princípio da redenção, você seria redimido. Você não pode simplesmente negligenciar alguns princípios, meu querido. E se você quer ter sucesso na sua vida espiritual, se você quer ter sucesso na presença de Deus, você não pode negligenciar o princípio do primeiro. Não pode. E às vezes nós negligenciamos. Eu vou dizer uma coisa, isso é fácil, negligenciar. Facilmente nós trocamos as coisas espirituais pelas carnais. É simples demais. Qualquer coisa nos faz perder o foco. Qualquer coisa nós já barganhamos. São verdadeiras barganhas espirituais. Para muitos não virem à igreja, basta uma boa desculpa ou um bom convite. Alguns não resistem a um bom churrasco, não resistem a uma boa festa de aniversário, não resistem a um bom jogo, não resistem a uma boa corrida, não resistem a um bom programa de televisão, não resistem a um bom trabalho, não resistem a uma boa proposta. Surge uma boa proposta, aonde Deus fatalmente vai ser colocado em segundo, já de imediato, às vezes trocamos por aquela boa proposta. Fazemos isso, independente do tempo que nós temos de experiência cristã. Mas esta noite Deus está dizendo para você: eu quero ser o primeiro na sua vida. Eu quero ser o Itibã na sua vida. Quero ser o primeiro. Primeiro na sua vida não é faculdade. Primeiro na sua vida não é casamento. Primeiro na sua vida não é noivado. Primeiro na sua vida não é namoro. Primeiro na sua vida não é empresa. Primeiro na sua vida não é trabalho. Primeiro na sua vida não é esposa. Primeiro na sua vida não é esposo. Primeiro na sua vida não é filhos. Não deve ser nenhuma dessas coisas. Primeiro na sua vida precisa ser Deus. E aí ele diz, coloca Deus em primeiro, e o desafio é, todas estas coisas serão acrescentadas. Coloca Deus em primeiro e você vai ver, Ele vai dar tudo que você precisa. Diz para quem está do teu lado, coloca Deus em primeiro, e Ele vai dar tudo que você precisa. Coloca Deus em primeiro lugar. É o grande desafio. Princípio do primeiro. Eu quero fazer um apelo diferente. Eu queria que todos aqui curvassem a cabeça. Todos. Eu gostaria de convidar a Caroline para cantar aquela música, Não Importa o que Você Fez. Mais uma vez. Eu não sei quantos vão poder acompanhar. Um louvor inteiro, né? Rápido, por favor. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Porque eu quero que você avalie se Deus está em primeiro lugar na sua vida. E eu quero falar para você, para que você pense no que eu estou dizendo agora. Há uma grande verdade que você precisa entender. À medida que você se torna cada vez mais consciente da presença de Deus, será impossível deixá-lo participar apenas em determinados momentos da sua vida ou do seu dia. Cada dia que você se torna mais consciente da presença de Deus,
se torna mais impossível você convidar a Deus para participar apenas de momentos. Você vai querer que Ele seja o centro. E quando Deus é o centro, mesmo aquilo que é tão comum para você, vai se tornar coisas sagradas, porque você vai estar convidando Deus para participar. Peça a Deus para dirigir você. Peça a Deus para ajudar você nas escolhas que você faz. Peça a Deus para dar poder para os trabalhos que você precisa realizar. Mantenha Deus em primeiro lugar na sua vida. Em tudo que você se propôs a fazer. Ele vai mostrar o caminho que você precisa andar. Siga a liderança do Espírito Santo. Desfrute da presença de Deus. Mas deixa Deus ser primeiro na sua vida. Deixa Deus ser primeiro. O que Deus está falando aqui para você nesta noite? Eu quero ser primeiro. É um princípio que minha igreja precisa entender. O princípio do primeiro. Deus não se conforma com o segundo lugar. Deus não se conforma em ser vice na sua vida. Ele quer o lugar de honra. Primeiro.